Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre os fundamentos da fé cristã, examinando os temas centrais da Bíblia. Vimos o primeiro tema, criação e a queda. Começamos a introduzir o segundo tema, Israel e a lei. E vimos no vídeo passado, fizemos uma introdução falando de Abraão, né, o chamado de Deus a Abraão em formar o povo de Israel, né, por graça soberana, né, e como Deus usou todo esse processo para escrever a sua história no Antigo Testamento. A partir desse segundo tema, eu disse que do Antigo Testamento nós podemos pensar em 5 aspectos importantes. E no primeiro vídeo falamos de 3 desses aspectos. O primeiro, que tanto o chamado de Abraão como a formação de Israel foram atos da graça de Deus. Segundo, vimos que a lei de Deus, ela é o parâmetro da vida. Então, o povo de Deus deve continuar sendo povo de Deus em cada dimensão da existência. Essa lei guiava todas as coisas. O problema é de que esse povo era um povo inconstante, imprevisível, né? E a lei que prometia a bênção trazia culpa. E o terceiro aspecto, de que o centro da lei não é a lei moral, mas a adoração pessoal e coletiva. Então, muitas pessoas pensam de que Êxodo capítulo 20 é o centro da lei, quando, na verdade, a lei trabalha muito mais as questões do tabernáculo, do sacerdócio, o sistema sacrificial, as questões cultuais, né? Porque a questão principal era como podemos nos tornar aceitáveis diante de Deus. Como podemos chegar diante desse Deus santo? E aí, Deus vai fornecer toda uma estrutura de mediadores, de sacrifícios, de padrões que estão repletos de símbolos, né, para garantir o acesso ao Santo dos Santos. Né? É claro que todas essas coisas estão apontando para um futuro, mas aqui a gente está observando esse primeiro aspecto de Israel e da lei. Muito bem. E hoje nós queremos dar prosseguimento nos 2 últimos características, aspectos desse segundo tema sobre Israel e a lei. Em quarto lugar, Israel era uma teocracia. Então, na formação da nação de Israel, não havia separação entre igreja e Estado, como temos hoje. É claro que havia distinção entre os papéis do rei, do sacerdote, né? E isso era um grande avanço para aquela época, porque nas nações pagãs, a figura do rei sacerdote era muito comum. Entretanto, todos os israelitas formavam o povo do pacto, o povo da aliança. E nesse sentido, tanto o rei como o sacerdote, eles eram responsáveis em manter a fidelidade pactual de forma bem diferente daquilo que vemos no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, Deus está por trás de César, no sentido de que é Deus quem permite que César governe o mundo. Mas César não tem nenhuma responsabilidade de cuidar do povo da aliança. Embora César governe um vasto domínio, nem todas as pessoas pertencem ao povo do pacto, o povo da aliança. No Antigo Testamento, Deus pode ter os seus agentes por meio dos quais ele governa o seu povo. Por exemplo, os sacerdotes, os juízes, depois os reis a partir de Saul, os profetas. Eles agem em nome de Deus. Eles servem como representantes nessa estrutura. Em termos ideais, toda a cultura de Israel deveria refletir a glória de Deus, deveria revelar a verdade e o caráter de Deus. Mas o que é que nós vemos no Antigo Testamento? Nós vamos ver vários ciclos de rebelião e juízo durante o período dos juízes. Vamos ver, por exemplo, que isso não vai mudar muito durante o período da monarquia. Vão ter bons reis e maus reis, reis que vão ser guiados por Deus e reis que vão se rebelar contra Deus. E isso vai resultar no exílio. Mas ainda assim, as promessas de Deus de restaurar o seu povo, desse povo imprevisível, estava de acordo com as manifestações da sua graça, que começaram a partir da queda. E a quinta característica desse segundo tema,
da aliança de Abraão, de Israel e aliança, né? É a relação entre Abraão e Israel na perspectiva da salvação. Alguém pode pensar que o Antigo Testamento é apenas uma história para explicar de onde veio o Messias. No entanto, essa não é a leitura feita pelo Novo Testamento. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para algo muito maior, porque é uma profunda conexão entre toda a história. Veja o que Paulo, por exemplo, vai dizer em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. Paulo vai dizer o seguinte: assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Veja, Abraão foi salvo pela fé. É isso que Paulo diz no capítulo 3, versos 6 e 7 de Gálatas. E isso lhe foi creditado. Essa é a ideia da palavra grega que está relacionado em Gênesis 15, 6, e Romanos 4, 11 e Romanos 4, 22 e 24. E aqui encontramos a conexão. Quando um pecador crê em Cristo, a justiça de Deus é creditada em sua conta. Mas vai além, pois os pecados dessa pessoa deixam de ser registrados nessa conta. Diante de Deus, o histórico dessa pessoa está limpo. E, portanto, aquele que creu não pode ser julgado pelos seus pecados. O judeu orgulhava-se imensamente do seu parentesco com Abraão. O problema é que consideravam esse parentesco como garantia de salvação eterna. No entanto, João Batista advertiu que esse tipo de parentesco físico não era garantia de vida espiritual. O Senhor Jesus deixou claro a distinção entre a descendência de Abraão em termos físicos e em termos espirituais. Você pode ver isso em João capítulo 8, de 33 a 47. O que isso nos diz? Que a salvação não é algo herdado, que a vida piedosa dos pais não garante a salvação dos filhos. Firmada na promessa de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, Paulo diz que a salvação alcançou os gentios, Gálatas 3, 8 e 9. Deus pregou as boas novas a Abraão séculos antes, e Paulo agora estava mostrando aos Gálatas que os pecadores são justificados pela fé e não pela observância da lei. A lógica é evidente. Deus prometeu salvar os gentios pela fé, e os judaizantes da Galácia estavam querendo levar os gentios de volta para a lei. Isso é muito interessante, porque tem muita gente querendo voltar para a lei hoje. Parece que não leu Gálatas. Não precisa ler Gálatas para entender. E a verdade é clara. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creram em Jesus Cristo. A aliança de Deus, feita com Abraão, era uma antecipação daquilo que Deus faria para alcançar o ser humano. Veja, por exemplo, que Paulo mostra a conexão entre a criação e a queda da raça humana, quando ele escreve Romanos capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 32, e Romanos 5, de 1 a 19. No texto, Paulo mostrou que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Essa ira atinge os pagãos, que apesar de observarem as manifestações da graça na revelação natural,
são indesculpáveis por isso. Porque ao invés de glorificarem a Deus, eles rejeitaram dar glória a Ele e confiaram nas suas especulações e tornaram-se loucos, porque alimentaram uma idolatria desenfreada que reflete o coração obscurecido pelo pecado. E esse estilo de vida é refletido numa sociedade idólatra com uma sexualidade doentia, rebelde e carnal. Agora olha que coisa interessante. Esse era um problema apenas dos pagãos? Não. Os judeus também eram culpados. Os pagãos não tinham a lei e seriam julgados. Romanos 2,12 diz isso. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. A questão que Paulo nos apresenta é que os judeus se orgulhavam de sua tradição religiosa, dos costumes morais, que eram mais elevados do que aqueles manifestados pelos pagãos. Mas Paulo vai perguntar: e tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo? O mesmo. Pensas que escaparás do julgamento de Deus? Paulo vai além e mostra que os judeus também não são inocentes. Qual o resultado de tudo isso? Que Paulo apresenta logo nos primeiros capítulos de Romanos. Que nem gentios, nem judeus são inocentes. Todos são rebeldes, todos são idólatras, todos quebram a lei de Deus e todos estão debaixo da maldição. Eis a síntese de Paulo, no capítulo 3 de Romanos. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois como já demonstramos, que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, e sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz. Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que o Antigo Testamento nos mostra? Qual a relação da história do chamado de Abraão e a formação de Israel com a outorga da lei? Vamos aplicar esse segundo tema das Escrituras. Primeira aplicação. A graça de Deus se manifestou ao chamar Abraão para formar a nação de Israel. Isso fica evidente ao mostrar na aliança com Abraão que Deus pretende fazer um povo a partir dele para abençoar o mundo. E que bênção é essa? É aquele que Deus prometeu no Éden, quando expulsou os nossos pais, os nossos primeiros pais. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a bênção de Abraão. Segunda coisa, a lei é o padrão de Deus, mas que revela a nossa incapacidade. Ao dar a lei para Israel, Deus estava mostrando o seu padrão. Mas ficou claro que eles não podiam se aproximar de Deus a partir de si mesmos. Eles precisavam de um mediador. Eles precisavam de perdão dos pecados para se aproximar do Santo de Israel. O véu do tabernáculo e depois do templo mostram claramente que havia uma separação entre o adorador e o Deus Santo. Na história de Israel vemos o conflito entre a santidade de Deus e o pecado humano. Mas nessa tensão, Deus já mostrava que o ser humano precisava de um mediador. Terceira coisa, em todo o Antigo Testamento, podemos contemplar uma visão de Jesus Cristo e de sua obra. Então a história de Abraão e de Israel é a nossa história. Por que Deus escolheu Abraão e Israel? Por graça soberana. Por que Deus nos salvou? Pela mesma graça soberana. O que a lei mostrava para Israel? Qual era o padrão de Deus? Como é que eles podiam se aproximar dele? Isso gerou neles salvação? Não, de jeito nenhum. Eles precisavam de perdão. Por isso eles precisavam dos rituais da antiga aliança. Mas esses rituais eram sem valor? Eram coisas sem valor?
De modo nenhum. Esses rituais apontavam para aquele que viria destruir o pecado. Abraão foi justificado pela fé sem lei. E para cumprir a lei, eles também precisavam de fé. E quando olhamos o Antigo Testamento, todos os elementos do tabernáculo apontam para Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus mostra o simbolismo do tabernáculo e do sacerdócio da antiga aliança, dizendo que elas são sombra das coisas celestiais. Para o crente de hoje, essas coisas servem de uma figura para o tempo presente, onde Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez para sempre com seu próprio sangue para fazer propiciação por nossos pecados e expiá-los. E é interessante notar a relação que existe entre o propiciatório e as palavras do apóstolo, quando ele disse, referindo-se a Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação. Pela obra de Cristo no Calvário, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Este símbolo da separação entre Deus e os homens foi entretecido por nossos pecados. Agora está rasgado. E os crentes têm acesso à presença de Deus. E, finalmente, o governo de Deus precisa ser aceito. A teocracia era uma forma para mostrar qual era o objetivo de Deus para o ser humano. O governo de Deus é melhor que qualquer sistema humano. No antigo Israel, essa teocracia entrou em conflito com os pecados do povo. Revelou a rebeldia da raça humana, que, apesar dos princípios divinos, insiste em guiar a si mesmo. O resultado não foi outro, senão juízo, morte e exílio. Mas tudo isso era uma sombra, pois Deus reina, apesar da rebeldia humana. O governo de Deus agora não se processa na política, como alguns pensam. O reino de Deus agora não se processa numa nação, como muita gente pensa. Tem gente que pensa que se o Brasil se tornar, ou qualquer nação se tornar uma nação evangélica ou cristã, vai ser feito o governo de Deus. Não é isso. O governo de Deus não se processa nisso. O governo de Deus se processa no coração arrependido que se rende a Ele pela fé. E tudo isso vai nos levar ao terceiro tema das Escrituras: Cristo e a nova aliança. E é através de Cristo e de sua obra que um novo mandamento, e um novo momento, será inaugurado. Muito bem, terminamos esse segundo tema. No próximo vídeo vamos entrar nesse terceiro tema, Cristo e a nova aliança. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem perguntas, mande suas perguntas. Você pode colocar nos comentários suas perguntas, né? Dá um like, clica, divulgue, aperta o sininho. Vamos crescer no nosso canal. E se você tiver alguma questão, não hesite em colocar essa questão para nós. Será um prazer poder responder no tempo apropriado. Eu espero que tenha sido muito bom para você. Que Deus abençoe ricamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo na próxima semana.